E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fábio Matos e eu vou continuar agora a nossa série a respeito de como implantar uma intranet usando o método Vindula de intranet. Bom, no último vídeo nós iniciamos aqui, né, a parte de importância da intranet e a gente começou a falar um pouquinho sobre as vantagens de uso de uma intranet. Então, se você perdeu esse vídeo, segue lá no nosso canal que a gente fala bastante sobre como está funcionando. Bom, vamos lá. Vamos hoje falar sobre os 4 pilares de uma intranet. Essa questão de trazer conteúdo técnico e histórico para a construção de uma intranet é importante para que você consiga entender os racionais da construção de uma intranet. Porque assim, o resultado ele vem dos detalhes. Se você não entende os detalhes que fazem a construção de um projeto de intranet de comunicação, você não vai conseguir ter um retorno adequado. E isso é experiência. Eu já vi dezenas, centenas de projetos e desses, todos que as pessoas seguiram de qualquer jeito. Ah, vamos botar uma ferramenta que vai dar certo. Não vai. Pode dar? Pode. Mas a expectativa é que não dê. Porque não tem um planejamento. Por isso que a gente sempre, aos nossos clientes, a gente orienta que siga um processo. Então vamos lá, vamos falar aqui de comunicação, tá? Vamos lá. Comunicação. Um pilar inicial de uma intranet é a comunicação. E quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de endomarketing. Isso aí. Endomarketing, nós vamos gravar um vídeo sobre endomarketing, explicando como nós no Vindula aplicamos políticas de endomarketing em tecnologia. Só que assim, em resumo, eu posso dizer para você que nós estamos falando de endomarketing e nós estamos falando de chegar na pessoa certa a mensagem. É isso, entendeu? É isso, basicamente é isso. É pegar o conteúdo e fazer chegar na pessoa certa. Isso é o pilar de comunicação. Existem várias formas de fazer isso. Dentro da comunicação você tem linha do tempo, dentro da comunicação você tem a leitura obrigatória, que inclusive é uma funcionalidade que nós começamos muitos anos atrás e hoje é muito utilizada no mercado. Inclusive, né, os 4 pilares é um conceito que a gente inventou no Vindula há um tempo atrás e é hoje amplamente conhecido no mercado, os pilares de uma construção de uma intranet, né, de uma política de intranet bem sucedida. E segmentar a informação é um ponto-chave aqui. Porque assim, vamos imaginar que você tem uma empresa com 10 mil funcionários. Todas as vezes que você mandar comunicação e você mandar para todo mundo, você transformou a comunicação da sua intranet no spam. Igualzinho a gente odeia no e-mail. A gente não quer isso. Nós queremos uma comunicação assertiva, uma comunicação que chegue no alvo, que chegue na ponta. E como é que a gente faz isso? Por meio de segmentação. Nós temos dentro do nosso software, nós temos uma funcionalidade chamada ultrasegmentação, onde você consegue determinar tudo, criar um filtro e a informação chegar lá na ponta, chega lá no atendente, no balconista, no estoquista, no recebimento, na farmacêutica, enfim, no chão de fábrica, em qualquer lugar, nos gerentes, nos supervisores, nos diretores. Então esse processo de comunicação, ele tem que funcionar de forma a segmentar a informação. Então, se você vai montar uma intranet, você precisa pensar: Fábio, a minha intranet vai atingir esse e esse público. Ah, Fábio, mas eu quero sempre falar com todos. Pode funcionar se a sua intranet for desse tamanho. Mas aí você vai causar o efeito e-mail, que é aquilo. Por que o e-mail... Vamos recapitular um pouco aqui. Por que o e-mail ele tem certos problemas e por que a gente costuma não ver muito e-mail, ou costuma não dar tanta importância para o e-mail, ou costuma ser atropelado pelos e-mails? Por quê? Você sabe? Você tem ideia de por quê? Alguém aqui, na minha infância, tá? Eu morei no bairro Sapopemba, em São Paulo, e eu lembro como se fosse hoje, a escola que eu estudava, ela era ponto de votação. E o pessoal fazia aqueles santinhos, aqueles papeizinhos assim, aquilo era tão banalizado, porque tinha tanto papelzinho daquele jogado no chão,
que ninguém que eu percebia pegava um papel daquele para ler o que tinha lá. Por quê? Um absurdo de exposição, um excesso de e-mail, voltando para o papelzinho, entendeu? Então, quando você tem muito e-mail, você acaba não dando tanta importância. O seu cérebro automaticamente começa a minimizar um pouco a coisa. Porque, assim, é comprovado que as pessoas não conseguem períodos de foco muito longo. Então, assim, dizem, né, inclusive, muitos mentores que entendem de neurociência falam que você deve fazer um foco de 25 minutos, ter um período de 5, 10 minutos com qualquer outra coisa e voltar no hiperfoco de 25 minutos de novo. Isso é muito importante. Quando você fala de comunicação, você tem que mandar o mínimo possível para você ter a maior assertividade, tá? Bom, agora vamos falar de colaboração. Legal. A colaboração, gente, imagine o seguinte. Você faz parte de uma sociedade de bairro, né, uma associação, e todo mundo que participa lá não pode falar nada. Só o presidente fala, manda e acabou. Só que você viu que tem alguma coisa errada com a associação. O portão da associação tá sujo, tá enferrujado, ou a rua que a nossa associação cuida tá com uma lâmpada queimada. Se você não puder colaborar, você apenas participar dessa associação, a efetividade dessa associação vai ser muito pequena. Porque você não está dando voz para a pessoa. E aí vai acontecer um outro tipo de problema que é falar mal. Ah, mas lá ninguém me escuta, lá ninguém me ouve. E aí você começa a falar mal para outras ruas da sua rua. E existe um outro conceito também, que é muito estudado na neurociência, que diz o seguinte, né? Quando você critica alguma coisa, é porque você tem aquilo em excesso. Então, se você falar aquela pessoa lá só pensa em dinheiro, porque você pensa muito em dinheiro. Aquela pessoa lá, ela é mentirosa, porque você mente muito. Então, normalmente é assim que funciona. E quando você fala em colaboração numa intranet, é justamente a prevenção desse tipo de acontecimento dentro de uma escala corporativa, dentro de uma escala organizacional. Não adianta nada, gente, você ter um puta projeto bacana e aí você não deixa as pessoas curtirem a publicação. A mensagem chega, você tem que deixar o cara curtir. E o cara tem a vontade de falar, poxa, eu não acho isso legal. Você tem que dar a voz pro cara comentar. Pessoal, não é uma democracia da informação, mas é uma democratização da informação. E é uma forma de você pegar os dados que você precisa passar para os seus colaboradores e deixar eles mais tranquilos, sem aquela seriedade do dia a dia. Então é por isso que é muito comum você usar a linha do tempo, deixar as pessoas comentarem, dar like, curtir, e aí você pode permitir que os caras compartilhem essa informação no WhatsApp. A gente viu muito se falar da tia do Zap, né, que é um exemplo que se dá de quando um conteúdo começa a se tornar viral, que ele sai das redes sociais convencionais e entra na comunicação do dia a dia das pessoas. Isso também existe nas empresas, em uma escala muito menor, mas existe também. Então você tem que tomar cuidado com esse aspecto de permitir uma comunicação assertiva, mas que essa comunicação seja fluida, tranquila, sem problemas, sem estresse. Deixa rodar, porque é muito melhor o cara chegar e falar, por exemplo, vou te contar um caso que aconteceu, tem um tempo, e foi um dos projetos de intranet assim que eu falei, caramba, que legal, contar como é que foi. O nosso cliente, ele construiu uma intranet maravilhosa, linda e tal, e aí começaram a ter comentários e começaram a ter questões e tal, e aí, pomba, o presidente soltou um vídeo. E aí, tranquilo. E o presidente soltou um vídeo. E nesse vídeo eu falava uma série de assuntos da empresa e tal, contando os marcos e todo um vídeo comentando, né, a evolução da empresa. Ou seja, um vídeo muito bacana. E aí nesse dado dia, um colaborador foi lá e pau!
falou assim, porque a empresa isso, a empresa aquilo outro, e papapá, papapá. Aí na hora a gente recebeu um chamado onde se falava assim, Fábio, remove esse conteúdo agora, porque estão falando mal da empresa nos comentários. E aí nesse meio tempo, entre abrir chamado, chegar para nós, foi coisa de 1 hora, não deu 2 horas entre a abertura do chamado e chegar o atendimento para nós, tinha tido mais de 100 comentários em cima um do outro. E o que era isso? Eram os próprios colaboradores autorregulamentando a comunicação. Muito bacana esse ponto, né? Pô, se você tá achando ruim da empresa, por que você trabalha nela? Mas a empresa é ruim. Aí começou. Mas a empresa é boa, a empresa é isso, a empresa... Aí, o que nós, em conversa com o RH, falamos? Por que, aproveitando que já deu esse tempo, por que a gente não chega no pessoal lá, né, e não tenta entender porque a razão do problema, e não o problema. Porque a gente pode curar ali, né, o problema ali, mas isso vai acontecer de novo se a gente não souber o porquê que isso está acontecendo. E aí foi que o RH descobriu que aquele cliente em questão, aquele consumidor do RH, né, no caso o funcionário, tinha trabalhado no mês, e aí ele, por exemplo, ele trabalhou, vamos falar, o mês de agosto, e aí no dia 5 de setembro, ele queria receber as horas extras de agosto. Só que a gente tem a folha de ponto, né? Você tem um período. Então você fecha a folha e aí as horas extras não vão vir em setembro na grande maioria das empresas. Vai vir em outubro. E ele não sabia. E aí deu puta rola, eles conversaram, soltaram um vídeo explicativo, falaram uma série de coisas. Percebe? Então, assim, pelo fato de ter permitido a colaboração do colaborador em questão, eles resolveram um problema que era um ruído generalizado dentro da empresa e eles não sabiam por quê. É isso. Bom, perfeito. Agora vamos falar de avaliar e produzir. Opa! Eu tô aprendendo a mexer com essa ferramenta ainda, então vira e mexe eu faço umas coisinhas meio erradas. Avaliar, eu entendo que é muito do curtir, tá bom? Eu coloco avaliar aqui porque tem conteúdos na nossa ferramenta que você pode avaliar com nota. Não é o caso de uma publicação, uma comunicação. Agora, um outro ponto importante é permitir a produção de conteúdo. Isso é muito interessante. Permitir a produção de conteúdo é algo muito legal, tá? É muito bacana, porque olha só, você tem 5 unidades, tá bom? Tem 5 unidades de trabalho. E aí, nessas 5 unidades de trabalho, você tem como é que eu posso te dizer? Filial. Uma filial aqui, uma filial ali, uma filial aqui, uma filial ali, uma filial aqui. Quando você tem essas 5 filiais, você, dando possibilidade da pessoa produzir conteúdo, você vai permitir que ela fale, olha, bate uma foto com a equipe dela e fala, atingimos a meta da filial Rio de Janeiro. E aí o cara, atingimos uma meta na filial São Paulo. E as pessoas começam a compartilhar o dia a dia delas. Isso é muito legal. É bom de se pensar. Isso vale a pena a gente gravar um vídeo só sobre isso, falando sobre produção de conteúdo para colaborador. Pensa a respeito. Tudo que eu tenho visto, onde você abre para o colaborador publicar conteúdo sem ser aqueles conteúdos corporativos apenas, comunicados oficiais e tal, resultados excelentes, tá? Bom, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de produtividade. Produtividade, gente, é um ponto muito interessante, tá? Porque assim, olha, quando você vai trabalhar, você quer fazer o seu serviço bem feito, você quer fazer ele rápido, e para que você faça isso, muitas vezes você precisa pescar conteúdos, buscar informação, pegar formulários, pegar contratos e coisas do gênero. E aí uma intranet que traz uma busca eficiente vai permitir que a pessoa consiga chegar na informação mais rápido. Exemplo, na nossa intranet a gente tem uma função lá de busca eficiente, onde você pesquisa, por exemplo, por Fábio, vai trazer todos os documentos que tem Fábio, e antes disso vai vir por cima o nome Fábio. Então ele entende que talvez eu esteja pesquisando pelo nome Fábio porque eu quero o ramal dele para ligar para ele. Ou eu quero um documento com o nome Fábio. Então eu tenho que ter uma busca muito eficiente. Segundo ponto, processos de trabalho.
Então a gente precisa, dentro da intranet, ter os processos de trabalho mapeados, de forma que as pessoas consigam tirar um pouco do conhecimento tácito e trazer para dentro da plataforma. Eu sei, é muito difícil, mas é um começo, é um processo. Deve-se trazer o conteúdo da mente para a plataforma. É assim que você consegue criar uma estrutura sólida e reter o conhecimento da empresa. E não deixar o conhecimento da empresa ficar, de certa forma, volátil. Mensagens também é muito importante. Você, em alguns momentos, você simplesmente abrir o mensageiro dentro da intranet e mandar uma mensagem para o seu colega é mais rápido, mais barato do que uma ligação, em muitos momentos. Documentos de qualidade, isso aqui é importantíssimo. Como fazer para lavar as mãos se você trabalha num açougue? Pega o aplicativo da intranet e olha lá, tem um procedimento. Você deve lavar as mãos com sabonete neutro 3 vezes por dia. 4 vezes por dia, ou após mexer em alimentos perecíveis, Isso, a gente está falando de um procedimento de qualidade, o famoso POP, né? Procedimento operacional, e por aí vai. Formulários. Poxa, quantas e quantas vezes o RH e outros departamentos já tiveram que responder a mesma pergunta. Onde está o formulário de férias? Onde está o formulário de vale transporte? Onde isso? A intranet resolve isso aí. E facilmente. Beleza? Bom, e integração, que não menos importante, mas eu considero um ponto fundamental. Só que eu faço isso por último, tá? Eu gosto de fazer os 3 primeiros. A parte de comunicação, colaboração, produtividade, e aí depois eu entro em integração, porque aí eu já estou com uma estrutura legal. Então assim, integrar contra-cheque, sair direto da folha. Nós já fizemos uma integração com a Senior, e já fizemos com TOTOS, já fizemos com várias outras empresas de ERP. Informe de rendimentos também, banco de horas, importação de usuários. Gente, tudo que você puder centralizar na intranet é uma ferramenta menos para você dar gestão, suporte e manutenção lá para fora. E para o usuário é mais fácil, porque pensa assim, gente, tá tudo lá. Tá tudo ali. Mas tá lá, tá ali, tá ali, tá lá. Não, tá no fulano, tá no... Não, isso é ruim. Mesmo que dentro da intranet tenha links e a pessoa clique e abra um sistema, o que é menos ruim, mas se você... Porque tem coisas que a intranet não faz. Gestão de projetos, por exemplo, a maioria das intranets não tem módulo de gestão de projetos, porque existem ferramentas excepcionais que fazem isso. Por exemplo, o Project. Então a gente tem que também dosar, né, o quanto uma intranet atua. E então, gente, finalizando esse nosso vídeo aqui, esses 4 pilares, eles servem para nortear você na implantação da sua intranet. Norteando você na implantação da sua intranet, você vai conseguir atingir resultados que você antes teria que contratar uma consultoria, especialistas com custo altíssimo só para eles pensarem. O trabalho de coach de intranet, ele é muito comum, eu faço isso muito, trabalho de coach de intranet. Mas por que eu faço um trabalho de coach? Porque as pessoas, na sua grande maioria, ou não sabem ou não têm tempo. E aí, o coach de intranet, ele não vai te vender horas. Ele vai te vender economia de quanto tempo em horas você ganhou com aquilo lá. Então é um processo um pouquinho diferente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, bota aqui nos comentários que eu estarei aqui para responder, explicar e ajudar vocês. Até mais e um obrigado.